Revisão da vida toda. Mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vocês viram ontem, postei uma live sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele voltou atrás na revisão da vida toda. Ele concordou com o ministro Flávio Dino na reclamação constitucional que a primeira turma julgou e na reclamação constitucional que ele julgou sozinho, de forma monocrática, ele indeferiu o pedido do aposentado. Ele permitiu que o juiz que tenha julgado contra a revisão da vida toda extinga, acabe e imponha a derrota do aposentado. Então, mais uma vez, mais uma decisão aqui que saiu no dia 13/5 e um despacho do ministro Alexandre de Moraes. Quando eu vi isso aqui, eu já imaginei que ele estaria retirando a ordem de suspensão nacional dos processos para decretar a derrota dos aposentados de uma vez por todas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fez um despacho em relação àquele pedido da Defensoria Pública da União. Olha só, pessoal. Trata-se de pedidos de reconsideração da Defensoria Pública da União em face da decisão proferida pelo ilustre ministro Marco Aurélio, relator originário desse processo, que, em 2 de setembro de 2021, indeferiu a intervenção da referida instituição como amicus curiae. O que esse juridiquês quer dizer? A Defensoria Pública da União vem, pela terceira vez, pedir para entrar como amicus curiae, como amiga da corte. Assim como o IEPREV, vocês não estão acompanhando o Dr. João Badari, toda a ABL, que, mais uma vez, tem sempre os meus cumprimentos pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, Dr. João Badari, o Murilo, Matheus, o Tiago, todo mundo, realmente a equipe fantástica, meus parabéns, mostra que temos muitos advogados de confiança e competentes. Então, espero um dia também chegar no patamar que a ABL chegou. Parabéns, viu? E eles estão atuando através do IEPREV, né, o Instituto de Estudos Previdenciários. Uma instituição que, ao atuar como amicus curiae, amigo da corte, busca ajudar a solucionar o processo sem tomar uma das partes, de forma imparcial, defendendo, sim, o direito. Aqui a Defensoria Pública da União, que vocês sabem, não se confunde com a Advocacia Geral da União. DPU, Defensoria Pública da União, não se confunde com AGU, Advocacia Geral da União, tá certo? A AGU defende o Lula, defende o Congresso Nacional, defende o INSS. Na época do Bolsonaro, defendia o Bolsonaro. Quero dizer que ela defende o governo federal. Você pode entender dessa forma, tá bom? E a DPU, Defensoria Pública da União, defende os idosos, os vulneráveis, as pessoas com deficiência, os mais pobres economicamente falando, tá certo? Beleza. Então a Defensoria Pública da União, pela terceira vez, ela pede para entrar no processo da revisão da vida toda. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu assim: na seara constitucional brasileira, o relator poderá admitir em prol da jurisdição a manifestação de órgãos ou entidades em processo de caráter objetivo instaurados nessa Suprema Corte, pautando-se pela relevância da matéria e representatividade dos postulantes. Ou seja, né, depende se a matéria tem a ver com o que aquela instituição representa e a representatividade dos postulantes. E você quer alguém que represente mais a camada pobre da população, pobre economicamente falando, tá, pessoal? O importante é ter saúde, é ter Deus no coração, é ter a família próxima, tá bom? Mas pobre economicamente falando, tá? É isso que eu quero dizer. Você quer uma instituição que represente mais a camada da população do que a Defensoria Pública da União, pessoal? Não tem, né? Então, só que ele fala que cuida-se de uma faculdade privativa do relator. Ou seja, é uma decisão, né, cabe, é facultado ao relator. É o relator que decide. E essa decisão é irrecorrível. E ele está falando aqui também para entrar como amicus curiae nessa corte, que ele que decide, o relator que decide. Ó, são atribuições do relator decidir de forma irrecorrível.
Então, essa Suprema Corte firmou pela posição da irrecorribilidade irrestrita. O que isso quer dizer? Não dá para recorrer da decisão que indefere o pedido para entrar no processo amicus curiae. Por exemplo, é só uma ideia, né? Se eu fundasse a Associação dos Aposentados e eu quisesse entrar na revisão da vida toda, eu faria um pedido para entrar como amigo da corte, e se esse pedido for negado, essa decisão é irrecorrível, não cabe recurso. É isso que o Alexandre de Moraes está falando. Tá? Nesse canal, eu sempre vou quebrar o juridiquês e trazer o português claro para você poder entender. Então já se inscreve aqui e vamos juntos, pessoal. Aqui, palavras do Alexandre de Moraes. De minha parte, tenho por convicção ser irrecorrível o ato do relator que, sopesando de um lado os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa, e do outro lado, riscos à funcionalidade e celeridade processuais. Ixi. Ele entende que não cabe recurso dessa decisão do relator, e isso já tem jurisprudência. Tá, mas ele fala dos reduzidos ganhos que a Defensoria Pública da União poderia trazer ao processo. Aí eu já discordo. Eu acho que a Defensoria Pública da União traria, sim, grandes elementos e enriqueceria o debate. Eu acho que o debate ficaria mais justo com a Defensoria Pública da União, inclusive com a sustentação oral. Que fosse por 10 minutos, ou 5 minutos que fosse, mas que desse a chance da Defensoria Pública da União, que tratou de vários processos da revisão da vida toda, lidou com vários aposentados em situação de pobreza, para que ela pudesse falar no processo. Eu acho que isso ajudaria, sim, a solução da demanda. Ele traz aqui vários julgamentos, né? Um desses julgamentos fala, cabe ao amicus, né, ao amigo da corte, oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas. Então, né, olha só, próprias decisões trazendo que o amicus curiae pode sim ajudar na discussão do processo. Agora, ele traz essa jurisprudência, traz essa decisão, mas na hora, né, ele traz também que o legislador, né, que quem fez a lei, os deputados e senadores, restringiram o poder do amicus curiae em entrar com o embargo de declaração. Isso aqui já é reconhecido, que amicus curiae não pode opor embargos de declaração, e até aí tudo bem, mas o que a Defensoria Pública da União está pedindo é para falar no processo. Ela não está pedindo para entrar com embargos. Entende? Ele trouxe essa decisão do próprio STF, né, uma jurisprudência de março de 2020. Por todo exposto, não conheço os pedidos. E ele, ministro Alexandre de Moraes, em 13 de maio de 2025, não permitiu que a Defensoria Pública da União entrasse no processo da revisão da vida toda. Eu entendo o argumento de falar que a decisão do relator é irrecorrível, a decisão lá do ministro Marco Aurélio seria irrecorrível. Eu não concordo, mas eu entendo esse argumento processualmente falando, porque realmente sempre foi assim. E se ele tivesse só fundamentado nisso, olha, a decisão é irrecorrível, ela já foi proferida pelo Marco Aurélio em setembro de 2021, se ele parasse aí, tudo bem. Nós não concordaríamos, mas entenderíamos que ele está tratando de uma questão processual. Só que ele vai além. Ele fala aqui, da minha parte, né, além de ser irrecorrível o ato do relator, que é essa questão processual, ele está falando que os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa. Ele está falando o ganho reduzido que a Defensoria Pública da União, entrando no processo, traria.
eu acho que o ganho não é reduzido, eu acho que traria ganhos para a discussão da causa. E de outro lado, ele fala dos riscos à funcionalidade e à celeridade processual, ou seja, a rapidez com que o processo andaria. Se tumultuaria ou se demoraria. Eu acho que já demorou tanto. Por que não permitir que a Defensoria Pública da União fale no processo? Que seja por pouco tempo, então. Dê lá 10 minutos de sustentação oral, 5 minutos de sustentação oral. Deixa fazer uns memoriais finais aqui. Mas não. Então ontem saiu a decisão, ministro Alexandre de Moraes, tanto na reclamação constitucional da primeira turma, como na reclamação constitucional que ele julgou sozinho, Alexandre de Moraes voltando atrás e praticamente lavando as mãos na revisão da vida toda. E agora, com essa decisão, não permitindo a Defensoria Pública da União entrar no processo. Como eu disse, tem um lado processual, o ato do relator é irrecorrível, até aí a gente entenderia, mas daí falar do ganho reduzido que o ingresso dos postulantes traria à causa, eu acho, respeitosamente, eu não concordo. Eu acho que a Defensoria Pública da União tem informações que nós não temos e que ela poderia sim trazer, abrilhantar a discussão. Eu acho que a Defensoria Pública da União poderia sim trazer mais ferramentas, mais números. E por que não trazer um lado dos aposentados? Mesmo que depois eles decidissem enterrar a revisão da vida toda, mas que pelo menos permitisse a Defensoria Pública da União se manifestar. 3 vezes ela pediu para entrar no processo da revisão da vida toda e por 3 vezes foi negado esse pedido. Que permitisse ela falar. Nem que depois quisesse lá, o Flávio Dino e Zanin e o Barroso quisessem enterrar a revisão da vida toda, mas que pelo menos permitissem a Defensoria Pública da União falar no processo. Essa é a minha opinião. Os fatos são esses. Não deixou a DPU entrar no processo. Mas eu acho que poderia ter permitido, pelo menos, para deixar falar. Dá 10 minutos lá de sustentação oral. Mas é isso. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. E eu te vejo na próxima live. Qual a sua opinião?